Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos avançando em mais uma série de estudos, né, que nós chamamos de Viagem ao Sobrenatural, mas lembrando que não se restringe apenas ao estudo do livro Viagem ao Sobrenatural. Já estudamos este livrinho. Hoje vamos estudar o livro Enganado pela Nova Era, do Will Barron. E vamos seguir estudando outros livros dessa natureza. Se você se interessa, pode entrar em contato conosco, o e-mail está na descrição aqui do vídeo, você pode participar do nosso grupo do WhatsApp ou da linha de transmissão, e assim pode estar sempre bem informado e receber também os PDFs daqueles livros que nós possuímos, né? Nós vamos estudar aí na continuidade da série, o livro Forças Misteriosas que Atuam sobre a Mente Humana, né, do Fernando Chaigi, e depois vamos estudar o livro Medicina Alternativa, do Silas Araújo, né? Esse livro ainda nós não temos o PDF. Né? E também, no estudo de hoje, vamos incluir aí algumas observações do livrinho do pastor Eliseu Lira, O Governo da Nova Era, né? A Nova Ordem Mundial. Então é isso. Antes de entrarmos no estudo propriamente dito, então, como é do nosso costume, vamos elevar a Deus uma oração. Gisele, então, irá orar para nós. Grandioso Deus, nosso Pai que estás no céu, queremos te pedir neste momento, ó Pai, que venha estar conosco em mais esse estudo, que o Senhor possa dar sabedoria ao Rafael e que possamos guardar, Senhor, todas as instruções que o Senhor tem feito vários irmãos escrever para que não venhamos nos enganar, Senhor. Pedimos assim, permaneça conosco, em nome do teu Filho Jesus, amém. Amém. Muito obrigado. Bem, aqueles que já são membros da igreja há algum tempo, né, são cristãos, né, de modo geral, aquelas pessoas que vão nos acompanhar aqui, independentemente da sua denominação, mas se você cresceu na igreja, se você já tinha alguma ligação com o cristianismo, principalmente ali desde o final da década de 90, início dos anos 2000, você com certeza ouviu falar muito nesse fenômeno da nova era, né? O fenômeno não é nada novo, né? Não é algo recente, muito pelo contrário, porém passou a ser mais falado, assim, né? Ali na passagem do milênio, né? Início do novo milênio, início do século XXI. Então, os meios de comunicação, livros passaram a ser publicados, muitos filmes abordando essa temática, de modo que todas as pessoas que estavam envolvidas, de algum modo, com o fenômeno religioso naqueles anos, certamente têm alguma memória sobre isso, né? E a própria Casa Publicadora Brasileira, a editora dos Adventistas do Sétimo Dia, publicou vários livros ali, né, naqueles anos, abordando esse assunto. Esses livros, inclusive, nem são editados mais, né? O livro mais recente da Casa Publicadora Brasileira, que ainda é editado, que você ainda encontra para adquirir e que aborda ainda esses assuntos, é este livrinho aqui que eu falei agora há pouco, né, o Medicina Alternativa, a filosofia oculta das terapias não convencionais, do Silas de Araújo Gomes, né, um médico, então, que escreveu esse livro, mostrando como o fenômeno da nova era está totalmente envolvido com as terapias alternativas, como a acupuntura, a homeopatia, o reiki e tantas outras aí, né? Bem, mas efetivamente o que é a nova era,
né? O que é a nova era? Bem, os seguidores desse movimento falam que existiram várias eras aí ao longo da história, né? A última era que teria terminado ali por volta do final da década de 90, a era de Peixes, né? Ligada ao cristianismo, que mostra aí a influência que a igreja cristã teve na sociedade, enfim, mas que, então, no alvorecer do novo milênio, uma nova era, então, se apresentava, a era de Aquário, né? E o pastor Eliseu Lira, ele fala dos conceitos que esse movimento, né, que não é um movimento assim com uma direção central, não é um movimento formal, né, mas assim integra uma série de organizações, de filosofias, de religiões, né, e que promove basicamente os seguintes conceitos, né, segundo ele. Primeiro, a descaracterização da personalidade de Deus, né? Na palavra de Deus, nós encontramos uma definição muito clara da personalidade de Deus, né? Deus é onipotente, ele é onisciente, ele é um Deus pessoal, um Deus que está envolvido com a humanidade, se preocupa com a humanidade, concebeu um plano da salvação, né? Para nos resgatar da perdição, enfim. Mas o movimento da nova era tem um cariz, tem assim uma tonalidade panteísta, né? Deus é tudo. Deus está em tudo, ele é apresentado como uma força, uma energia, uma consciência universal, né? E, acima de tudo, Deus está dentro do ser humano, certo? Então, através de uma série de exercícios, de meditação, através de práticas corretas, o ser humano, então, vai encontrar o seu Deus interior, né? Então, isso nos remete ao Gênesis, né? Como eu falei, o movimento tem sido divulgado muito aí nas 2 últimas décadas, né? Mas ele é muito mais antigo. E nós encontramos lá em Gênesis, capítulo 3, a essência ali do que é a nova era, né? Nas palavras da serpente a Eva. A serpente diz a Eva o seguinte, no verso 4. Então a serpente disse à mulher, a Eva, é certo que não morrereis. Então nós temos a mensagem aí da imortalidade da alma, né? Que muitas vezes está envolvida aí nessa mensagem com a ideia da reencarnação, que é muito própria de religiões orientais como o hinduísmo, né? Então é certo que não morrereis. E aí no verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Né? Então, temos ali os pilares do que é a nova era, né? Imortalidade da alma e justamente essa deificação do ser humano, ou seja, o ser humano é elevado à condição de um Deus, né? De uma divindade. O pastor Eliseu Lira, inclusive, lembra um desenho animado que era muito comum ali nos anos 90, muito conhecido por todos nós, né, que vivemos aí essa década, o He-Man, né, que significa ele, homem, né. Eu tenho a força, né, ele gritava. E isso traduz realmente o que a nova era imagina ser o ser humano, né? O ser humano ele tem a força, o ser humano tem todo o potencial, pode todas as coisas, não há limites. Por quê? Porque possui, então, essa força interior, né? Bem, então, o movimento da nova era quer despertar o homem, né, para a conscientização de que o homem pode chegar a ser um Deus por meio do desbloqueio das energias cósmicas presentes em seu corpo, né?
Em suma, a nova era quer criar um novo homem em um novo mundo, recorrendo exclusivamente às potencialidades interiores do próprio ser humano. O homem não precisa de Deus, pois ele é Deus, né? Então, essa filosofia nefasta tem esses objetivos, né? E a história do Will Barron, né, que nós vamos comentar hoje aqui, e eu conto aí com a participação de vocês, é pura e simplesmente um desdobramento, um detalhamento dessas questões básicas que nós trouxemos aqui, né? E como todo testemunho, né, há sempre lições espirituais ali importantes para extrairmos da história dele, né? Bem, a parte assim mais importante do início ali da história dele, que eu considero, é lá o ensino médio, né? Ele faz o ensino médio lá na Inglaterra. E no ensino médio ele tem um contato ali com o professor, né? Aquilo marca ali a experiência dele, um professor de filosofia, né? E ele fala, né, interessante, né, que além da teoria da evolução, que já é algo que nós já imaginamos, já esperamos, né, que os alunos tenham contato com isso no ensino médio, até mesmo na rede adventista os alunos têm contato com a teoria da evolução, claro, né, porque afinal de contas precisam fazer o Enem, e até para que formem a sua convicção melhor, né, em compreender ali os erros dessa teoria para poder refutá-los, né? Mas além da teoria da evolução, o Will Barron, no ensino médio ali com os professores, ele tem contato com várias outras coisas estranhas, né, como reencarnação, né? Ele vai ter contato com isso na escola, né? Isso me chamou bastante atenção, porque a gente espera que as escolas, dá a entender ali que é uma escola pública, né? Como são a maioria das escolas em países aí como o Reino Unido e outros países europeus, até mesmo nos Estados Unidos, a grande maioria das escolas são públicas, né? E a gente imagina assim que vai ser um ensino laico, né? Que não vai procurar direcionar para alguma fé, alguma religião, mas no entanto ele teve contato com questões metafísicas, com reencarnação na escola, né? É bem estranho, né? E aí a gente vê que é, a educação, ela muitas vezes ela se presta a isso, né? Assim, para direcionar para filosofias, para correntes religiosas anticristãs. Então, os defensores do Estado laico, eles são muito atuantes no sentido de não quererem permitir que ensinamentos cristãos sejam dados nas escolas públicas, principalmente. Agora, ensinamentos anticristãos, né, ensinamentos hinduístas, de fundo budistas, hinduístas, aqui no Brasil de matriz afro, né, das religiões afro-brasileiras, não, isso aí pode ser apresentado, então, porque isso é uma questão cultural, né? Bem, mas aí ele tem um interesse lá despertado para as ideias do Freud, né, do grande psicanalista Sigmund Freud, né? E ele vai terminar, então, o ensino médio, vai entrar no curso superior e ali ele começa se afastar mesmo de Deus, né? Embora ele tenha sido educado numa família cristã, mas ele não tinha um relacionamento real com Jesus e já até cometia assim alguns delitos ali na infância, na juventude, já tinha contato com álcool, né? Mas vai ser na faculdade que ele vai entrar assim numa vida realmente corrompida, uma vida afastada de Deus, embora no primeiro momento ele continuasse frequentando a igreja ali aos domingos, né? Então ele sabia que não seria fácil para que a família aceitasse, né, um rompimento completo com a vida cristã. Então ele vivia ali uma vida dupla, né? Aos domingos ele frequentava ainda a igreja e durante a semana ele começou a ir a festivais de rock,
começou a participar de festas, né, de experiências que o levavam para distante de Deus, né, para ter uma vida imoral e tudo mais. É, e o que que acontece? Ele sofria com ansiedade, né? Ele tinha problemas de saúde, né? Afetavam a saúde dele. E ele vai, assim, se preocupando com toda essa questão, até que, bem, ele ali por volta dos 24 anos, né? Está formado, enfim, vai resolver deixar de vez a igreja, né? Vai parar de frequentar a igreja. Ele fala que pelo menos ali ficou mais confortável no sentido de que já não tinha mais uma consciência para acusar a duplicidade da vida dele, né? Agora ele tinha uma vida apenas profana, mundana, né? E ele vai procurar estudar psicologia, né? Ele vai para o caminho aí da psicologia para procurar entender questões que ele vivia, questões emocionais, problemas de saúde. Então, ele vai entender que na psicologia ele vai encontrar esse caminho. Ele que já não tem mais nenhum interesse em religião, então ele vai até a psicologia. E aí ele lembra, né, que o movimento da nova era procura muito alcançar as pessoas através dessas questões, né, de tratamentos emocionais, de tratamentos de saúde, pessoas que procuram ter uma vida mais saudável, enfim, então acaba sendo esse aí o caminho, né, a porta de entrada da nova era para muitas pessoas. Tem algum momento do livro que ele fala também de filmes, né, obviamente, né, que trazem muito aí o espiritismo, a filosofia da nova era. É, e interessante que nós sabemos que a mensagem de saúde é um braço ali da terceira mensagem angélica, né? O Satanás, ele sempre procurando, então, corromper métodos divinos para alcançar os seus propósitos, né? Bem, então, alguém gostaria de comentar algo aí sobre essa primeira etapa da vida dele, essas experiências que ele teve? Rafael, só sobre. A gente sabe que a reforma de saúde é o braço terceira mensagem angélica. E ela deveria, se nós estamos nos preparando para dar a terceira mensagem angélica, ela deveria ser pregada na igreja e vivida pela igreja, né? E hoje o que a gente vê é justamente o contrário, né? E enquanto os do mundo hoje estão se tornando veganos, muitos por ideais que não são de Deus, que não provêm de Deus, nós às vezes não fazemos a reforma, negligenciamos, enquanto os adoradores de Satanás estão lá fazendo. Exatamente. Uns anos atrás, eu recebi uma mensagem de uma pessoa da nova era, enfim, que estava, inclusive, querendo adquirir e foi comprar lá na loja Novo Tempo livros de Ellen White, né, ligados à área da saúde, livros como Temperança, Conselho sobre Regime Alimentar, enfim. Então, que lição, né? As pessoas de fora, né, valorizando essa mensagem e nós, muitas vezes, sendo negligentes, né? Então, é um alerta muito grande, sim, esse daí. E as pessoas... O Elda, está desligado seu microfone. Eu tenho duas conhecidas que são vegetarianas e são espíritas, mas eles entendem que para eles terem uma mente mais purificada, eles precisam ser vegetarianos. E é um Sim. contraste, por que que a pessoa que é espírita, que não está lá adorando o Deus verdadeiro, que não é um cristão, ela faz isso, e nós que temos a mensagem, que temos tudo revelado para nós, por que que deve ser, como deve ser, o que deve ser, a gente negligencia, né? Pois é. E deveríamos ser uma referência, né, para as pessoas que querem
tratamentos, que querem ajuda, não apenas nossas instituições e clínicas, né, como temos aí algumas, né, Servisa, aquele centro lá na Serra do Cipó, enfim, mas cada igreja, né, deveria ser um centro assim de bem-estar, de saúde, que as pessoas deveriam tomar como referência, né? Enfim. Muito bem, então, o Will Barron, através da psicologia, então ele vai entrando cada vez mais aí nesse mundo metafísico, né? E isso também nos traz um alerta, né? Veja, nós já falamos aqui da educação, né? Um professor, falamos aí da psicologia, estamos comentando aí as questões de vida saudável, né? Enfim, para verem como é que o misticismo, o espiritismo, a nova era, Satanás, né? Enfim, está atuando nessas áreas aí. Então, fica um alerta para quem vai acompanhar essa live também depois, a gravação, né? Os pais, fiquem atentos, né? Àquilo que é ensinado aos filhos nas escolas, quem tem buscado de algum modo aí psicólogos, né? Fique muito atento àquilo que é passado lá, porque são coisas muito sutis, né? E o Will Barron diz que a partir da psicologia, então, ele chega, né, de livros, né, da área de psicologia, ele chega a um centro de nova era lá em Londres, né? E ele se sente bem, né, num primeiro momento, porque ele não queria vínculo com religião, e aquilo não era uma religião, e, e se propunha ali a melhorar a saúde dele, o bem-estar. Então, ele estava alegre com aquilo, estava fazendo parte, assim, de um grupo. Só que ele percebe que, se ele queria se aprofundar mais naquelas questões, ele teria que ir para Los Angeles, né, lá nos Estados Unidos, porque não seria ali em Londres que ele iria encontrar assim, as informações mais profundas, algo mais consolidado nesse sentido. Então ele vai, no final dos anos 60, né, uma época assim, de grandes mudanças no mundo, de avanço da contracultura, movimento hippie, e essas filosofias orientais sendo, inclusive, disseminadas aí pelo mundo pelo grupo Beatles, né? E ele vai lá para Los Angeles, que é um lugar muito progressista, né? Muito liberal, já há muito tempo, né? E lá ele vai ter contato com uma organização chamada de Caminho Iluminado, né? Uma organização metafísica que tinha uma líder chamada Muriel, e ele logo vai procurar uma sessão com ela, né? Vai querer relatar, ela que tinha formação também em psicologia, podia dar aconselhamentos, né? Isso com autorização, inclusive, do governo, né? Ele fala que assim que ele vai chegando na sala, ele vai vendo certificados na parede, né? Então, essa questão aí da certificação também nós sabemos que isso daí não quer dizer nada, né? Pessoas podem estar usando um diploma, uma certificação para, na verdade, estarem disseminando aí as crenças na nova era, né? Inclusive, eu tive uma aluna que fazia tratamento psicológico, acredito que ainda faz, né? E vejo como é que são as coisas. Uma jovem, né, criada num ambiente cristão, né? Criada como cristã, estudando, inclusive, numa escola cristã, e num dado momento eu tentei, assim, né, fazer com que ela entendesse que o maior psicólogo é Jesus, né, é ele que sara todas as nossas feridas emocionais, traumas, enfim, e que não necessariamente que a gente tenha que rejeitar qualquer intervenção profissional humana, né? Inclusive nessa área da saúde emocional. Mas a nossa fé deve ser depositada em Jesus, né? Ele que vai trazer realmente a cura, enfim. E o pensamento dela, assim, já andava tão distorcido que ela me relatou o seguinte, que ela tinha ido a uma psicóloga, que aparentemente era uma psicóloga cristã, que queria encaminhá-la, assim, para essa linha, né, de entender que é Deus, que é Cristo, que vai, né,
nos curar, enfim, que ela não estava gostando, né? Que ela preferia assim, um tratamento mais secular, né? Mas a gente sabe que muitas vezes esses tratamentos seculares, na verdade, eles são profundamente religiosos, né? Por quê? Porque eles têm ali no fundo a filosofia da nova era. Eles querem fazer com que a pessoa busque dentro de si, né, na sua voz interior, enfim, no seu eu, né, a cura, a saída. Então, isso é religioso. Só que ele só não se apresenta assim como algo religioso, né? É a religião da nova era, nada mais, nada menos do que isso, né? E lá, quando ele vai ter essa sessão com a Muriel, é interessante que ela já vai pegando cartas de tarô e ele fica incomodado. Ele fala, olha, eu não tenho o menor respeito por isso, eu não quero saber disso e tal, né? Porque realmente ele não estava interessado em nada religioso, né? Nada que cheirasse a crendice. Só que ela fala, não, isso daqui é apenas um meio, né, para que eu tenha acesso, né, às questões aí mais profundas da sua existência, enfim, mas ele se opõe, né, e ela vai lá mentalizar, ela fica lá e tal, em meditação, e ela vai relatando coisas muito específicas dos pais dele, dos amigos, enfim, do passado dele, né, e ela, então, fala da reencarnação, né? Coisa que antes ele já tinha mencionado, que psicólogos com os quais ele teve contato acreditavam nisso e falavam nisso já e tal, como se fosse assim, uma coisa plenamente normal, né? Uma coisa até científica, né? Vamos dizer assim, dada a naturalidade como esses profissionais apresentavam esse tipo de explicação. E ele fala, então, que a Muriel relata que a mãe dele havia sido filha dele numa outra vida, né? Numa vida passada. Então, ele vai tentando entender assim, conflitos familiares, questões a partir disso, né? Ou seja, ele tinha sido pai da mãe dele numa vida passada, e agora era um karma, vamos dizer assim, a mãe era aquela que era filha agora era a mãe dele, e ele era um feiticeiro numa tribo indígena, né, nessa outra vida, coisas assim, né? Bem, e essa médium, a Muriel, né, acaba então atraindo ele efetivamente para essa organização. Por quê? Porque tudo bate tão perfeitamente, né, com o que ele havia vivido, com as características da família, dos amigos dele, que ele pensa, bem, isso só pode ser a verdade. Então ele entra nessa organização, começa a participar, contribuir, né, ativamente, começa a estudar os livros metafísicos. Ele se torna assim, um integrante do movimento da Nova Era bem empenhado, né? Até que a Muriel vai receber uma visita de Jesus, né? Isso é muito interessante, né? A gente identificar isso, né? E esse Jesus, entre aspas, porque nós sabemos que não se trata efetivamente de Jesus Cristo, né? Vai dar uma ordem para ela, né? Olha, você tem que se livrar, toda a sua organização tem que se livrar desses livros esotéricos, livros aí que trazem as filosofias das religiões orientais, vocês têm que se livrar disso tudo, né? Vocês têm que adotar agora a Bíblia, né? Que é a fonte maior de sabedoria, né? Então, a sabedoria está na Bíblia. Vocês devem estudar a Bíblia, fazer estudos bíblicos, até mesmo frequentar igrejas. Então, é a orientação que é dada. Inês, gostaria de falar alguma coisa? Ah, eu gostaria. O que é mesmo metafísica? Pode me falar rapidinho? Ah, sim. A metafísica é um campo da filosofia, né, que trata das questões que estão além da física, além do natural. Então, nós temos um mundo terreno, um mundo natural, regido pelas leis da natureza, e temos as questões que estão meta, ou seja, que estão além da física, né? Então, tudo aquilo que não temos uma explicação científica, uma explicação racional, né, que diz respeito ao sobrenatural, é da metafísica, certo? Ah, tá.
Mas este assunto, ele é pertinente mesmo, porque como você começou lá no Éden, né? E ele está avançando e, se possível, enganará até os escolhidos. Aí, Eldinha, você também falou, Eldinha, eu conheço a Eldinha, nós tivemos num congresso junto. O veganismo, né? Eu tenho parente adventista que parou de comer carne. Por que você parou de comer carne? Por causa dos animais. Então, nós... Acho que travou aí, Inês. Travou seu áudio. Inês, está nos ouvindo? Travou seu áudio. Qualquer coisa depois você complementa, tá? Vamos seguir aqui. Depois você, então, pode complementar. Sim, né? Temos um outro texto que em algum momento nós vamos voltar nele. Tem um estudo muito interessante que eu quero fazer com vocês, que é sobre apostasia alfa e apostasia ômega. Nós temos o texto de 1 Timóteo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, né? Olha só, esse texto aqui não está falando das pessoas do mundo, certo? Está falando de pessoas professamente cristãs que vão se apostatar da fé, a fé pura, entenda, né? E vão dar ouvidos a doutrinas de demônios, né? Doutrinas espiritualistas, panteístas, como foi o caso do Kellogg lá na apostasia alfa, né? Então, a mensagem da nova era, ela vai penetrar profundamente as igrejas, já tem penetrado e vai continuar impregnando aí as religiões, isso é profético, inclusive, né? Por isso é interessante nós vermos esse caso aí do Will Barron, né? O testemunho dele, porque lá na organização da nova era, a qual ele passa a pertencer, que vai ter o nome, inclusive, alterado, né, por causa desse novo viés, que ele vai se tornar um pregador, vejam só, um pregador de Jesus, mas do contexto da nova era, né? Então, veja, ele está numa organização da nova era, estudando a Bíblia, falando de Jesus para as pessoas, visitando as mais diferentes igrejas, né, para disseminar os ensinamentos da nova era, né? Não é curioso isso? Não chama atenção, né? Veja como é que Satanás é ardiloso, certo? Mas, Rafael, hoje nós temos os coaches. Os Isso. coaches são justamente isso daí, entendeu? É um trabalho E que é esses coaches endossado são muitas vezes por pastores, né? Ele fala isso aqui no livro também, pastores pastores dentro da promovendo, né? igreja. É isso aí. É igualzinho. Pois é. Pode falar, Vanderlei. Não sei se eu te falei que eu já tive esse livro, né? Esse livro que você está estudando aí, né? E eu fiz uma força danada para me lembrar, né? Aí, por acaso, você apareceu com esse PDF aí, né? Eu falei, pô, achei massa, né? E eu tive esse livro, né, em mãos, e a capa dele é até meio assustadora, né? Que você vê o camarada lá na posição de lótus, e acho que é um pentagrama, ele sentado no pentagrama, né? E com Tem um umas anjo velas atrás. assim no chão, tem algumas coisas no chão, enfim, ele está em posição de lótus, e há um ser atrás dele, né? Um anjo, né, ali que É uma... até se meio que remete a Satanás. Minha mãe viu aquilo, eu lendo aquilo, né? Eu só consegui ler um capítulo desse livro. No Aí, PDF? No PDF aí, você diz? não, ele no impresso. Tá. Aí, minha mãe viu aquilo e foi queimou, né? Testemunho de Jeová, foi queimou. Achou que eu estava já me envolvendo com satanismo. Mas engraçado, quem me deu isso foi justamente um adventista, né? E ele era ateu antes de ser adventista. Aí ele lia muito, 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 muito. Eu fui no batismo dele, fui até aqui em Jardim América, né? E
passou-se os anos, a mãe dele mudou para lá, para Vila Velha, ele foi junto, eu perdi contato totalmente. Aí já se passaram mais de 20 anos, eu não sei nem como é que tá. Eu sei que eu encontrei com o ex-padrasto dele. Eu perguntei como é que vai o rapaz, tal. Não vou citar o nome dele, né? Porque você vai para a internet. Aí como é que vai ele lá, tal, tal, tal. Ah, rapaz, ele tá frequentando a igreja, tal. Não, não, já largou isso tem muito tempo. Hoje ele hoje até já não acredita nem mais em Deus ele. Aí eu falei, pô, é mesmo? Aí eu sei que aí ele falou assim, hoje ele é vegano. Hoje ele frequenta uma feira lá em Vila Velha, né? E lá ele não usa nada que for de animal, né? E desde o cinto nem sapato, tudo tem que ser, né, vegetal no máximo. E justamente pela causa dos animais. Você vê, aí me passa na minha cabeça, o cara se batizou, o cara até me aplicou na igreja adventista. Hoje, se eu sou adventista, foi até por ele, assim, de uma certa forma, que ele me direcionou, né? E eu gostei. E hoje eu vejo o cara, ele me ofereceu, ele leu esse livro, me ofereceu para me ler, só que minha mãe queimou, tudo bem, mas ele já tinha lido, e olha a situação que o cara se encontra hoje. Que coisa, né? Que artimanha. Mas Satanás é ardiloso. Se ele puder, ele engana até os escolhidos. É curioso isso. É aquilo que nós vimos agora há pouco, em 1 Timóteo, né? Que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, né? O movimento da Nova Era está envolvido aí em toda essa questão também do veganismo, assim por diante, né? Isso é muito atraente, né, às pessoas, quando na verdade nós já temos a mensagem de saúde na palavra de Deus, no Espírito de profecia, né? Tem uma outra característica do movimento da Nova Era que o Will Barron fala, que diz respeito ao relativismo, né? Então, não há essa questão de que existe um caminho que leva a Deus, uma verdade. Não, as mais diferentes aí religiões podem ser um meio para você, elas contêm verdades, né? Tem algum tipo de iluminação que podem te levar a paz interior, a felicidade, enfim, certo? E aí, o Will Barron, né, para refutar isso, ele até cita Mateus, né? Mateus 7, 21, que diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, né? Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Não adianta a pessoa ser religiosa, por assim dizer, até mesmo crente em Jesus, né? Isso não quer dizer absolutamente nada. Então, não há espaço para esse relativismo na palavra de Deus, na Bíblia, né? Mas, enfim, o Will Barron, ele era orientado por um guru hindu budista chamado Dijwal Ku, né? E ele passa a ser dominado completamente por esse guru aí, né? Que assim vai se comunicar com ele por meio da voz interior. Então sempre que ele tem que tomar uma decisão, ele faz o ritual, né? Vai lá meditar e aí a voz interior vai dizer o que ele tem que fazer. E embora ele não soubesse, porque esse próprio guru diz para ele que não existe Satanás, né? Nós falamos disso quando tratamos do livro do Roger Morneau, né? Essa negação de Satanás enquanto um ser pessoal, enfim. Mas, assim, o Will Barron estava sendo totalmente dominado por espíritos demoníacos. E ele fala sobre como ele passa a ser extorquido. E ele vai lembrar que não há nenhuma diferença desse movimento da Nova Era para seitas aí mais grotescas, né? Que
que tem um líder que explora as pessoas vão ser escravizadas, né? Então ele lembra disso. Não há diferença alguma, porque então essa voz interior começa a exigir dinheiro, que ele faça doações cada vez mais pesadas, né, para as organizações da nova era. E se ele negasse, ele era oprimido, ele sofria então uma crise depressiva profunda, e aquilo não passava enquanto ele não assinava o cheque e enviava. E assim ele vai entrando em dívidas, né? Ele vai sendo totalmente escravizado por isso. Até que, então, devido a essa visita de Jesus a Muriel, né, a médium lá, líder da organização a qual ele pertence, então eles vão dar uma guinada, vão passar a estudar a Bíblia, vão disseminar os ensinamentos supostamente cristãos, eles vão se considerar cristãos da nova era. E o Wilbaro, inclusive, vai passar a pregar no calçadão da praia, né? As pessoas que estão lá passando, ele fala de como ele tinha vergonha, né, no início, mas ele é obediente, né? Ah, bem, e ele fica muito feliz quando ele já vê pregadores, ele vai a séries de conferências de pregadores famosos nos Estados Unidos, e ele vê a mensagem da nova era ali, né, sendo pregada. Por exemplo, um dos pregadores dizia que Jesus já tinha voltado, já estava andando, já era possível ver Jesus em alguns lugares, no meio das pessoas, e aí ele falou, opa, mas é isso tudo que eu quero, né? É essa mensagem mesmo da nova era, Jesus já está aí no nosso meio, já está visitando as pessoas, né? Bem, e principalmente a meditação, né? Aí chegamos num ponto importante, né? Porque essa era uma porta para que o Will Barron atraísse muitos cristãos para a mensagem da nova era, né? A meditação. Olha, vamos promover a meditação aqui na igreja. As pessoas estão com ansiedade, estão estressadas, buscando respostas para problemas aí existenciais. Vamos então promover a meditação. E às vezes as igrejas já estavam fazendo isso quando ele chegava, né? Os pastores aceitavam de bom grado, né? E aí, o que Rafael, pode-se dizer assim, da sala 57? Uma espécie assim? Olha, irmã, com certeza há traços ali que tem tudo a ver com a filosofia aí da nova era, né? A questão da oração contemplativa, né? A oração lá do santuário que promovem. Aquilo ali não tem base bíblica alguma, né? Veja, quando os discípulos queriam aprender a orar, eles foram até Jesus, Jesus ensinou como orar, né? Nós temos a oração modelo, que às vezes as pessoas ficam repetindo como se fosse uma reza, o Pai Nosso, mas, na verdade aquilo ali é para ser um modelo para as nossas orações, né? Então, a nossa oração deve ser centrada em Deus, não em objetos, né? Não existe base bíblica nisso, né? Para você ficar ali procurando visualizar objetos na oração, um candelabro, um véu, né? Você tem que estar direcionado a Deus. A oração tem que ter esse tom reverente sempre, né? E a gente nota aqui e acolá alguns pregadores aí promovendo uma forma um tanto quanto informal, vamos dizer assim, de falar com Deus, e não deve ser assim. E também o foco no homem, né, Rafael? Porque tem uma frase que eles usam muito lá, eu preciso de você. Gente, não precisa do homem, não. A gente precisa de Jesus. Sim, tem tudo isso daí também, né? Então, a oração modelo deveria sempre nos orientar, né? Começarmos de uma forma reverente, nos reportando ao Pai, né, que estás nos céus, levando até Ele as nossas súplicas, nossas angústias, né? Suplicando sempre o perdão pelos nossos pecados, né? Porque nós somos seres falhos, e terminando a oração em nome de Jesus, né? A nossa mente não deve ficar divagando, né? O Espírito de Profecia fala sobre isso, né? Não devemos dar margem a Satanás. E quando a Bíblia fala em meditar, né? Na tua palavra medito dia e noite. O que que significa isso? A meditação bíblica. O que que significa? Estudo.
Pensar, né? Estudo, pensar e falar, né? Essa é até hoje uma das melhores técnicas de aprendizado, né? Os melhores educadores, aí, especialistas em aprendizagem, eles falam muito sobre isso, né? Você estuda algo e é importante que você fale para alguém, que você repita, a repetição. Então, a Bíblia fala muito disso, lá desde o Deuteronômio, né, quando orienta lá os israelitas a educarem os filhos de manhã, ao meio-dia, ao se levantar, ao se deitar, nos umbrais da porta, etc. Então, O que você ensina, né? Você aprende, né? exatamente. Quando você realmente ensina, que você vai realmente aprender a absorver ali profundamente. Então, a meditação bíblica é isso, certo? É o ensino, é a repetição, é a gente cantar, né? Louvores que tenham letras bíblicas, né? Os hebreus cantavam os salmos, né? Os salmos eram o inário deles. Então, os nossos hinos têm que ter esse foco na mensagem bíblica. Essa é a meditação que Deus quer para nós, né? Nada mais do que isso. Não tem Agora, nada a eu ver já com... ouvi assim, ó, dentro da igreja, pessoas quererem que você respire, feche os olhos, respire, pense nisso, pense naquilo, querendo conduzir, fale isso, fale aquilo. Isso aí é um controle que uma pessoa está tentando exercer da mente do outro. E isso também é nova era. Pois é, exatamente, né? Bom, mais algum comentário? E isso, Rafael, e isso não é só na igreja, não. Isso tem avançado de uma tal forma que outro dia eu estava fazendo um curso pela internet na área da educação e eles estavam ensinando práticas de meditar. Sim, eu não me esqueço de uma propaganda da rede municipal da Serra, né? As escolas lá da Serra, isso foi em 2010, eu estava começando a minha carreira ali como professor, e a rede municipal da Serra, na propaganda que faziam do sistema educacional lá, colocavam criancinhas, assim, da idade do CMEI ainda, né? Crianças de 5, 6 anos, sentadas lá no tatame meditando, né? Colocando como se aquilo fosse algo positivo, algo importante lá da rede municipal. Então, empresas promovem isso, né? Querendo levar o bem-estar para os profissionais, escolas, enfim, é algo que está bem disseminado, né? Existe um documentário, aproveitar para indicar para vocês, Os Deuses da Nova Era. É um documentário já antigo, né? Que vocês encontram no YouTube, que vai falar sobre isso, né? Yoga e tantas outras práticas místicas que estão bem difundidas aí pelo mundo, né? Eu achei interessante no livro ainda um desabafo que o Will Barron faz, né? Sobre como a educação cristã que ele teve falhou em lhe prevenir dos erros aí do ocultismo, né? Porque ele vai sendo levado para isso tudo aí sem ver maiores problemas, né? Bem, aí ele vai seguir, né, nesse caminho lá de tentar atrair cada vez mais cristãos, né? A pregação dele é mais direcionada para cristãos, né? Levar os cristãos para a nova era. Ele fala da grande difusão do pensamento da nova era, sobretudo aí as técnicas de cura, né? As pessoas estão doentes, estão procurando cura. Essa semana mesmo, uma daquelas propagandas que estão ali no YouTube, um pouco antes de você assistir o seu vídeo, tem aquela propaganda chata que depois você vai pular, e o sujeito está falando justamente sobre isso. Olha, de repente você tem aí um dom para cura, você quer aprimorar isso e tal, e eu nem continuei vendo o vídeo porque eu não tenho interesse algum nisso, né? Mas eu pensei, olha, muito provavelmente é mais um desses pregadores da nova era, né? Que a pessoa vai assistir o vídeo ali até o final, vai se inscrever, vai fazer um curso com ele para aplicar essas técnicas de cura, né? O Reiki e tantas outras por aí que estão no mercado, né? Bem,
graças a Deus, né, que o Will Barron depois ele é resgatado, né, e ele vai abandonar a nova era, certo? Ele, inclusive, deu entrevistas naquele documentário que eu indiquei para vocês, Cuidado com os Anjos. Né? Vou colocar aqui no YouTube. Mais uma vez, é importante a gente divulgar esse documentário aqui. Né? Está legendado em português, tá? O link está lá no nosso blog, né, do Projeto Pomone. E ali, olha aqui, esse daqui é ele, o próprio Will Barron. Eu coloquei aqui aleatoriamente no documentário e esse aqui é um trecho da entrevista dele. From the divine realm. Being a person that didn't believe in the existence of Satan, there was no other realm that it could come from. As a student at the Lighted Way New Age Center, it Se was... tiver como você colocar esse link aqui ou no nosso grupo do WhatsApp, eu agradeço também. Vou colocar com certeza, né? Vale muito a pena ver esse documentário. Várias pessoas que tiveram experiências no mundo do oculto, né, satanismo, nova era, dão entrevistas nesse documentário, e é um alerta muito grande, porque o erro é muito sutil, tá? Pessoas acabam sendo levadas a cometerem barbaridades, né, crimes, inclusive. Não foi o caso do Will Barron, né? Que a voz interior lá era mais para extorquí-lo, né? Era mais para prejudicá-lo ali. Mas tem vários casos ali de pessoas que são atraídas pela nova era e vão praticar assaltos, assassinato, um indivíduo que quase cometeu suicídio, né? Porque a voz lá interior, o anjo que aparecia para ele, enfim, queria que ele fosse para uma outra dimensão, que ele se libertasse desse corpo físico, enfim, e por pouco ele não se matou, né? Então, meus irmãos, é isso, né? Destacamos aí alguns pontos aí principais do livro e o essencial é que estejamos sempre vigilantes, sóbrios, né? Firmados na palavra, na oração, estudo da palavra, os louvores, né? Que sejam louvores sempre espirituais também, porque Satanás usa certamente a música vai se tornar um laço, né? Isso é dito no livro Eventos Finais, nos últimos tempos. Então, devemos ser muito zelosos, né? Às vezes as pessoas nos criticam porque acham que nós estamos querendo criar problemas, polêmica, né? Quando, na verdade, nós devemos zelar pelas entradas da nossa alma. Então, aquilo que assistimos, né? A igreja não deveria sequer, por exemplo, promover filmes, né? Os louvores, enfim, tudo, a alimentação, que já falamos hoje aqui, a forma como oramos, né? Tudo isso, nós devemos ter um cuidado muito grande, né? Porque o erro é muito sutil realmente, né? Satanás pode realmente se valer dessas questões para levar, então, os incautos, né, à perdição. O Rafael, e nós podemos ter certeza absoluta que para a salvação tem que estar atento a essas coisas, porque a sutileza de Satanás é tão grande que, se possível, ele engana até os escolhidos. Então, nós sabemos que o remanescente é um restinho, é um toco. Os 144 mil são pessoas especiais, né? São primícias, e por aí vai. Então, a gente tem que estar mesmo atento a essas coisas. Na minha família adventista acontece coisas que eu fico assim admirada, sabe? E agora dá para entender que a nova era está infiltrada aí. E até mesmo na igreja a gente vê coisas que essa espécie de coisas está acontecendo e vai aumentar. E vai aumentar. Então, a gente tem que estar atento mesmo a essas coisas. Entrei aqui por acaso, abri o grupo lá, vi o convite da Eldinha, mas é um assunto pertinente mesmo.
Nós agradecemos muito sua participação, tá, Inês? E nós estamos sempre promovendo séries aí, você fique sempre à vontade para participar conosco. Se quiser, então pode pela Elda, né, mandar o seu número, que nós iremos incluí-la lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu acho que a Elda mesmo pode te incluir, se você quiser. Nós somos um pequeno povo aqui, mas muito feliz, viu? Como diz o hino, porque tudo aquilo que nós temos estudado aqui, já estudamos o livro Grande Conflito, por exemplo, já fizemos estudos de profecias, tudo isso serve para nos preparar, né, para o tempo do fim. E só um texto final, então, que eu vou deixar aí para os irmãos, aqueles que vão assistir, né, esse estudo. Todas essas questões que têm acontecido aí, toda essa filosofia da nova era, como tem se disseminado pelas religiões, pelas igrejas, está preparando o mundo para o último grande engano, né? A obra-prima ali de Satanás, o engano final, que está relatado na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 em diante. Ora, o aparecimento do iníquo, Satanás, né, vai personificar a vinda de Cristo. Segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Né? Então, aquelas pessoas que vão rejeitando a verdade vão ficar totalmente vulneráveis a esse último grande engano, né? E vão acreditar, né, que Satanás, na verdade, vão achar, né, que Cristo estará aí na terra andando, fazendo milagres, mas na verdade é Satanás, e vão seguir a Satanás no tempo do fim. E Satanás vai levar todas as pessoas para longe da lei de Deus, né? Então, aquelas pessoas que rejeitam a verdade, rejeitam os 10 mandamentos, o sábado de modo especial, vão dar crédito aí a Satanás, que estará aí como um grande guia espiritual, né? Conduzindo, então, as multidões aí para a perdição. Que Deus, então, nos fortaleça, né? Para que não venhamos a ser vítimas desse engano. Muito bem. Mais algum comentário? Alguma colocação? Elda, então eu vou pedir que você faça a oração, então, para finalizarmos o estudo. Elda? Oi, vamos orar então. Santo, santo, santo Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos pelo teu santo sábado, te agradecemos pelo estudo da tua palavra, por aprendermos mais, porque o Senhor tem nos chamado para essa maravilhosa luz, e nos ajude, Senhor, a não sermos enganados pelo inimigo. Ele tem artimanhas tais, ó Deus, que é difícil para nós discernirmos sem a ajuda do seu Santo Espírito. Mas nós sabemos que o Santo Espírito nos guiará em toda a verdade, e nós temos te buscado, ó Deus, para que o Senhor nos guie em toda a verdade. Nos ajude, Senhor, a nos mantermos fiéis ao Senhor, e a cada dia mais colocarmos no nosso desejo, o nosso coração um desejo de sermos mais fiéis a Ti, e de vivermos segundo aquilo que o Senhor deseja de nós. Te pedimos um restante de sábado na Tua presença, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.